E aí galera, Mictal, pessoal Red Pill, tamo tudo aí? Primeiramente eu queria falar que eu tô com um problema sério de internet, por isso que eu tô demorando a postar vídeos. Vamos ver se eu consigo postar isso aqui ao final, né? Eu queria falar uma coisa. Os homens eram cavalheiros ou essa foi a forma de aceitar o egoísmo feminino durante toda a existência humana? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer para ficar mais fácil de entender. Quem trabalha em escritório, aqui que está vendo esse vídeo, provavelmente já deve ter percebido esse costume que existe no escritório. Quando você chega de manhã para trabalhar, geralmente você liga o computador ali do pessoal do seu setor. Liga de todo mundo, liga as impressoras e tal. O primeiro que chega, né? E aí conforme os outros vão chegando, já está ligado o computador, já está a impressora inicializada e tal. Uma coisa que eu percebo, porque não é uma vez que eu trabalhei com mulher em escritório, já são algumas vezes, e eu percebo isso em alguns setores. O homem chega, liga o computador de todo mundo. A mulher chega, ela liga apenas o dela. Ela liga apenas o dela. Eu vi isso acontecer uma vez, duas, três, quatro, cinco, toda hora. Não é uma coisa que aconteceu esporadicamente, não. Eu chego, ligo o computador de todo mundo, inclusive das mulheres. Elas chegam, ligam só o delas. Meus amigos homens, chegam, ligam o computador de todo mundo, liga a impressora, liga tudo. Elas chegam, ligam só o delas. Isso me fez saltar os olhos. Eu comecei a olhar assim a existência nossa, dos homens, né, em especial, né, no caso da humanidade, e comecei a pensar, será que tudo que a gente viu sempre, né, se falar sobre cavalheirismo, do homem abrir a porta do carro para a mulher, de fazer gentilezas de, sei lá, trocar o pneu do carro quando a mulher fura o pneu, sabe, essas coisinhas assim que a gente corriqueiramente ouve falar como cavalheirismo e tal, pagar a conta da mulher quando o casal sai, todas essas coisas que foram passadas pra gente como cavalheirismo, será que na verdade não era uma forma de se mudar o foco da questão? Ao invés de se falar das mulheres serem egoístas, se fala do cavalheirismo feminino, masculino, né? Então é uma forma de mostrar, né, o lado cordial do homem e esse instinto de proteção que o homem tem. E é uma forma de reconhecer essa atitude do homem, do masculino, e não denegrir o lado feminino. É uma forma, inclusive, da gente, pelo menos na teoria, né? Hoje não está muito na moda isso, mas pelo menos na teoria, é uma forma de a gente ver na boca da mulher o reconhecimento de uma atitude positiva dos homens. Porque é muito fácil, muito mais fácil você ouvir uma mulher falar que um cara foi cavalheiro, né, do que se ouvir ela falar que ela foi egoísta. Ou que ela, numa situação daquela, seria egoísta. Porque, para pensar um pouco, quando a gente fala da questão de cavalheirismo, se a gente inverter a história, a mulher não fazer, você consegue se situar de que seria um egoísmo? Por exemplo, vamos supor, o cara passa na estrada, vê uma mulher com o carro, pneu furado, e ajuda a trocar o pneu. É uma gentileza, é um cavalheirismo, né? Se ele não passa, ele é um cara meio ignorante, pode se dizer dessa forma, né? Pelo politicamente correto. Agora, se uma mulher passa e não ajuda o cara, tá tudo certo. Agora, se ela passasse e ajudasse o cara, seria algo assim, né, uma super mulher. Vale a pena a gente recordar que quando teve um acidente agora recente lá em São Paulo, que o helicóptero caiu lá, acho que um repórter morreu, né, um cara lá famoso morreu, e o helicóptero atingiu um caminhão, uma mulher foi lá ajudar a socorrer o cara dentro da cabine do caminhão. Como é que ela foi tratada? Como uma super heroína. Fizeram até um desenho dela com roupa de Mulher Maravilha, se eu não estou enganado. Se fosse um homem que tivesse feito aquilo, simplesmente tinha passado batido. Como muitos homens fazem isso e passa batido. Eu mesmo já socorri várias pessoas aí em beira de estrada acidentadas.
Nunca saiu foto minha em jornal com roupa de super-homem, Superman. Então, assim, é aquela história que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando um homem faz, passa batido. Quando uma mulher faz, é algo extraordinário. E no histórico da humanidade, os homens sempre tiveram essas gentilezas, esse instinto de proteção. E as mulheres sempre foram egoístas. Exemplo clássico aqui que eu quero trazer para vocês do escritório. Queria falar outra coisa aqui também, aproveitar esse vídeo. Hoje assim, batendo papo com o pessoal, eu ouvi uma mulher que é formada em jornalismo comentar, a gente conversando coisa de suicídio e tal. E aí essa mulher jornalista comentou que os jornalistas não podem fazer matérias sobre suicídio. Eu não sei se isso é um costume ou se é uma norma, né, da profissão. Me falta esse conhecimento. Eu sei que ela falou que parece que no curso, na graduação deles, parece que eles recebem esse tipo de ensinamento, que não pode fazer matéria sobre suicídio. Por quê? Porque estaria estimulando as pessoas a praticarem suicídio. Foi o que ela falou. Agora, uma coisa interessante. A mídia, televisão, todo tipo de reportagem adora mostrar bandido. Adora. E principalmente defender bandido. Se a polícia encostar a mão no bandido, nossa, é o coitadinho, vítima da sociedade, vítima duas vezes, que a sociedade, né, maltratou ele e de repente o policial terrível foi lá e maltratou ele, né? Se bateu, se matou, se prendeu ele de uma forma um pouco mais ríspida, enfim. O trabalhador e o policial, que é vítima do bandido, ninguém faz showzinho de drama, não. Direitos humanos não vai lá visitar parente desse pessoal. Agora, se fizer algo com o bandido, nossa, passa na televisão, vai o Direitos Humanos fazer o escarcéu em cima. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Mostrar suicídio não pode, mas mostrar bandido fazendo tudo que é doideira possível, pode. Isso me parece muito estranho, porque existe uma taxa gigantesca de homens que suicidam, tá? E essa taxa, que é o número tangível de ser pesquisado, ela é um número irreal. É sabidamente um número falso. Mesmo sendo um número gigantesco, é um número falso. Porque esse número, na realidade, é muito maior do que o que se tem conhecimento. E eu vou explicar por quê. Duas razões muito simples. Que eu já vi reportagem séria falando sobre isso. Primeiro, existe uma teoria de que para cada suicídio houve 4 tentativas. Ou seja, de cada 4, 5 pessoas que tentam suicídio, uma consegue realmente se matar. Então, isso leva a gente ao entendimento de que esse número seria muito maior. Não foi por algum acaso. O cara tentou, sei lá, dar um tiro na cabeça, a arma falhou. Ele tentou se enforcar numa corda, a corda arrebentou. Na hora que ele foi tentar se matar, alguém foi lá e segurou ele. Então, assim, foram circunstâncias alheias, né? Alheias. Porque o cara, ele queria se matar. Então, esse número seria muito maior. E, por outro lado, muitas das mortes que seriam suicídio, às vezes não são diagnosticadas como suicídio. Por exemplo, um cara pega um carro, e ele está num estado de depressão terrível, ele resolve se matar, ele pega o carro e joga contra a carreta. Como é que você prova que não foi um acidente de trânsito? Entendeu? Então esse óbito acaba sendo considerado como um acidente de trânsito. O cara deve ter dormido no volante, aí bateu de frente com a carreta. Nada, ele se suicidou. Ou então o cara toma uma overdose de remédio para se matar. Ele confundiu os remédios, tomou o remédio e morreu. Não, foi um suicídio. Como é que você, consegue dirimir esses casos? Até porque muitas das vezes a pessoa que está no estado avançado de depressão e entra nessa questão do suicídio, toma essa via do suicídio, ela não demonstra isso para a sociedade. Quando você vai procurar, por exemplo, quando você busca informação ou participar do Setembro Amarelo, por exemplo, que é uma campanha nacional contra o suicídio, você vê muito esse tipo de exposição de casos desse sentido. Onde a pessoa, num dia, está com a foto num lugar paradisíaco, sorrindo, como se estivesse feliz da vida, e no outro dia ele se matou. Sabe? Porque por dentro a pessoa estava corroída. Ela mostrava para o mundo, né, exterior
um semblante de que estava tudo bem, mas por dentro estava tudo ruim. E ela acaba tomando essa vida de se matar. Então, muito suicídio passa batido porque as pessoas nem sabem que o cara se suicidou. Aí você chega pra família do cara, será que ele se suicidou? Não, que isso, ele tava bem pra caramba, não sei o quê. Mas não, ninguém tem como atestar isso, porque você não sabe como é que a pessoa tava por dentro, né? Então, o jornalismo não mostra coisas do suicídio, para não estimular as pessoas a se suicidar, mas isso tem um problema muito grave, porque não traz a conscientização das pessoas para esse fato, que é um mal gigantesco que está ocorrendo na nossa sociedade hoje. As pessoas, e principalmente o governo, precisam se preocupar muito com essas taxas de suicídio. Tanto o que é comprovado, quanto essas outras que poderiam entrar nessa conta também. Inclusive, para tentar combater isso, mas não é combater com campanhazinha de Setembro Amarelo, é para combater essa questão do suicídio buscando os fatos. Por que as pessoas estão chegando a esse extremo de se suicidar? Tem que haver uma razão. E por que o gigantesco número de suicídio são homens? Tá? É uma questão também que parece que ninguém faz questão de descobrir por quê. Quando um cara suicida, sabe, você não vê clamor social, você não vê mulher protestando na rua com o peito de fora, você não vê direitos humanos fazer nenhum tipo de chamativo político. Agora vamos para o outro lado aqui. O bandido é noticiado o tempo todo na televisão, e quando acontece alguma coisa com o bandido, ele é preso, ele é morto. Tem pessoal da esquerda, e eu gosto de falar que a esquerda o feminismo também, tá? O pessoal da esquerda vai lá proteger o bandidinho, que é vítima da sociedade, tadinho. Direitos humanos aparece aí, ó, pra todo lado, pessoal com ONGs e não sei o que, querendo proteger o bandidinho. E vamos recordar uma outra história aqui. O cara, bandidinho, né, Zé Droguinha, marginal, aquele malandrão lá. Gente, não é o Cafajeste? Não é o Cafajeste? Aquele que as mulheres adoram. Aquele que as mulheres adoram. E aí fica muito claro a gente enxergar por que talvez a esquerda tenha essa conexão tão forte com a proteção aos bandidos. Porque o feminismo ele é entranhado na esquerda, né? E as mulheres adoram os cafajestes. É com eles que elas gostam de transar, é com eles que elas se sentem excitadas. Então, é muito fácil para a esquerda, a meu ver, proteger bandido. Porque na ponta do lápis as mulheres adoram eles. Agora, quando um trabalhador morre, não. Ninguém se importa. Principalmente se for um cara que suicidou. Era um fraco. É a denominação que eles dão. E eles não estão nem aí se lixando. Então, é uma coisa que saltou aos meus olhos também. Desculpa aí o barulho. É uma coisa que saltou aos meus olhos também. E eu achei interessante comentar. Tem alguns canais MGTOW que estão sendo derrubados aqui no YouTube por diversas formas. Cara, um soldado em meio ao combate não pode chorar o aliado caído, pois ele deve continuar com as armas em punho, sabe, assim, disparando contra o inimigo, né? A guerra tá aí, continua. Então, estamos aqui firme e fortes. Se um dia acontecer do meu canal ser derrubado, eu crio outro. BitChute também tá aí, eu já tenho um canal lá criado. Tá lá parado, tá criado, mas tá lá parado. Também tá lá, na hora que eu precisar usar, eu uso. Nós não podemos sair dessa luta de trazer a consciência da Matrix para todos os homens. Os homens precisam saber o mundo que está esperando aí fora, tá? Hoje mesmo eu ouvi uma mulher feminista, maluca lá, né, assumida, falar que está para nascer o homem que vai colocar a mão nela. Aconteceu uma situação lá que o cara foi tentar ajudar ela, e aí ela interpretou isso mal e falou que está para nascer o homem que vai colocar a mão nela. Aí eu passei aquilo, ouvi ela falando isso para os quatro ventos, né? E fiquei pensando, é interessante. Com lei, né? Igual Maria da Penha aí, todos esses privilégios, toda essa sociedade misândrica, é fácil a mulher falar que está para nascer o homem que vai colocar a mão nela. Por causa da lei. Porque se fosse questão né? Questão mesmo, o homem e a mulher ali resolver as coisas ali na hora, ali não vamos ver, ela não tinha a mínima chance. Isso aí é óbvio, né? É muito fácil você falar uma bobagem dessa porque tem um monte de lei, né? Agora, se um homem, por exemplo, falar, tá para nascer a mulher que vai colocar a mão em mim, tá arriscado na hora, hoje, né? Tá arriscado na hora ele levar um tapa na cara de uma mulher e ele tem que ficar quieto, porque se ele esbarrar o dedo nela, ele sofre toda
aquele peso da Lei Maria da Penha e da sociedade misândrica que está aí preparada para ferrar o homem. Então, assim, temos que acordar. As mulheres estão com o nariz levantado demais da conta, elas estão se achando demais da conta. E tem que se achar mesmo, com esse monte de lei aí privilegiando elas, né, tratando elas como princesinhas, né, que na verdade não são princesas porra nenhuma. Realmente elas têm que tirar a onda mesmo. E a gente tem que ficar com essa cara de otário. Mas assim, ficar com a cara de otário, mas a máscara de otário não encaixa bem na nossa cara não, cara. Não encaixa, pelo menos não na minha. Então assim, a gente tem que tomar atitude de se proteger, atitude de red pill e sair do jogo. Sair do jogo porque as mulheres sozinhas não caminham muito longe não. A sociedade, sem os homens assumindo a responsabilidade das coisas, não dura muito tempo. Então deixa elas cuspirem arrogância, né? Deixa elas trocarem o pneu do carro sozinhas, deixa elas, né, fazer o que quiserem fazer sozinhas. Esse é o melhor caminho para todo mundo, inclusive para nós que é o principal, homens, né? Men going to the own way. Vamos seguir nosso próprio caminho e investir na nossa própria evolução. Beleza, galera? É isso aí, abração para vocês.